Olá, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre dar continuidade à teoria geral do Estado, na aula que nós vimos, que vocês viram na última aula, sobre os elementos constitutivos do Estado, tá? Nós vamos apenas fazer um en passant muito rápido sobre o que foi falado e depois nós vamos falar um pouco sobre o povo, tá? O povo, né, esse povo tão sofrido aí, é o seguinte. Antes de começarmos, rapidamente, vou subtrair 2 minutos do seu tempo. É para falar duas coisas. Primeiro, tô tendo um bom feedback aí das aulas, né? E os alunos, na sua maioria, né? Não esmagadora, talvez, mas estão gostando e tal. Alguns alunos sugestionam, eu aceito, tá? E explico, né? Quando o pessoal fala, pai, professor, faz live, né? Tá, tudo bem, eu faço, mas espera aí. Eu vou ter que fazer live no YouTube, né? Eu já tô no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, vizinhos do meu prédio, pra torcida do São Paulo. Não, pera aí. Para uma sala, eu tenho 300 alunos mais ou menos, né, esse semestre. Não dá. Então, a plataforma eleita foi essa, tá? Vai continuar por aqui o nosso encontro. As dúvidas você vai anotar, vai mandar para mim por e-mail, tal. Se eu tiver o teu Instagram, eu até faço um áudio respondendo a tua pergunta, sem problema. Não tem problema algum, tá? Essa aula aqui, ela já vai estar disponibilizada para vocês ou na segunda noite ou na terça-feira pela manhã até meio-dia. Ou seja, se você quer tanto ter a aula, né? Alguns alunos, né? Não é um ou dois só, viu, gente? Que quer ter a aula ali, né? Fazer a live no horário da aula, papapá. Ótimo! Pega a minha aula, coloca 7 horas e assiste. Normal, tranquilo. Tá bom? O outro ponto, deixa eu ver o que era mesmo. Isso, era das aulas. As perguntas, né? O fichamento que eu peço, né? O trabalhinho que vocês têm que me mandar. Seguinte, é cômodo para você pegar o e-mail e mandar assim, professor, você podia me passar o trabalho? O trabalho já passei, parceiro. O trabalho já passei, parceiro. Tá lá, daqui a pouco eu vou falar, né? Daqui a pouquinho, no meio eu elejo, só anoto aqui só, para eu lembrar, óbvio, né? E você vai pegar, vai assistir a aula, né? Não vai? Não vai? Então, se não assistir a aula, não tem como você saber qual que é o trabalho. Ou você pergunta pro teu colega, muito embora os trabalhos que eu peço totalmente, direcionado pro tema da aula, tá? Então, ou seja, eu sugiro que você assista, tá ok? Que você assista, vai fazer bem para a saúde, tá ok? Era só esse o recado e vamos dar continuidade. Bem, na última aula nós falamos dos elementos constitutivos do Estado: soberania, território e povo. Deixamos até, se eu não me engano, o povo por último, né? O povo por último. Veja bem, aqui os senhores têm que ter uma noção de soberania. Soberania não tem como um Estado ser livre, um Estado se desenvolver, ter a sua dinâmica, se ele não é um Estado soberano. O que é soberania? É o fenômeno jurídico constitucional que determina que o Estado ele não está obrigado a acatar ordens de outros países. Ordens, determinações, claro. Falei na última aula da ONU. Que a ONU, ela vem... aliás, a ONU, eu vou falar da ONU com vocês, e aí eu já vou dar um spoiler aqui da ONU, que a ONU, ela na verdade funciona como uma organização, né? Eu vou dar o conceito na qual participam os países e tal, que abrem mão de uma parte da sua soberania. Opa, claro,
Os países que compõem a ONU, eles, de repente, você faz parte da ONU, se você precisa de uma ajuda, você tem. Agora você vai fazer determinado, né? Tomou uma atitude, a ONU que eu digo, os países que compõem a ONU, né? Ninguém gostou, então você é obrigado a acatar. Ah, professor, mas por que tem países, então, que tem guerra, países que não respeitam nenhum protocolo internacional, haja vista, vamos falar aqui, o protocolo de Kyoto, né, o mais conhecido, né, da emissão de carbono na Terra. Poxa, os Estados Unidos, eles se comprometeram né, a diminuir. Diminuíram? Não. Os Estados Unidos, né, os Estados Unidos é um país que altamente industrializado e que emite, né, uma quantidade considerável de carbono na Terra. Mas isso já foge um pouco da nossa ideia. Muito bom. Soberania nós falamos do território. E a pergunta da última aula foi essa. Qual é a medida? Qual é a medida? Né? Até quando vai o mar territorial? Lembra do cassino dentro do navio? Então, como que fica? Bem, quem não fez o trabalho, ótimo, já passou o prazo já, o portal fechou. A Lei 8.617/93, Lei 8.617/93, ela determina qual é o alcance do mar territorial brasileiro, tá? Então, eu vou até me permito aqui fazer uma leitura da lei, que eu separei aqui para vocês. Eu já tinha, já. Falei, vou deixar eles pesquisarem. Aqui. Mar territorial. Uma faixa de mar paralela à costa, até onde vai a soberania do Estado. A largura dessa faixa é variável internacionalmente, segundo as conveniências do poder do Estado. Em geral, giram em torno de 12 milhas, ou do tamanho da largura da plataforma continental. E assim vai. Portanto, meus queridos, o que nós temos aqui é o seguinte, é justamente a delimitação do território. Lembra? Aéreo, território físico, subsolo e o mar territorial. Tá ok? Essas são as proporções do território nosso, de qualquer país. Tá ok? Muito bom. Terminei a aula na aula passada falando sobre o quê? Sobre o povo. Falei da diferença entre povo e população. Importante, hein? Importante. Povo e população. População é um dado numérico, né? É estatística. Já o povo, ele tem laços com laços que vão de laços religiosos, laços consanguíneos, laços de idioma, de dialetos, né? Etnia, cor, raça, credo, religião, enfim, tudo que une as pessoas, né? Cultura, né? Cultura é importantíssima como um laço que une um povo, ok? Muito bom. Agora, a partir de agora é matéria nova para vocês. Vamos definir quais são os critérios para nós estabelecermos quem são o povo, óbvio, né? Mas mais que isso, a cidadania, ou seja, quem são cidadãos ou quem tem a nacionalidade brasileira. No caso, nós vamos ver o Brasil, mas esse critério é utilizado em várias partes do mundo, quase todos os países muito semelhantes. Alguns restringem, outros abrem, né? Vou dar o exemplo da Itália. A Itália, por ter passado por várias guerras, né, por vários conflitos, ela perdeu dos seus nacionais. Então, ela busca os seus nacionais, né? Então, por isso que aí a terceira geração, né, dos italianos que estão aqui no Brasil, por exemplo, eles podem buscar a cidadania italiana. Perceberam? Já outros países não fazem isso. Perceberam? Então, e aí é considerado italiano nato, é italiano, né? Nato, naturalizado, aí vai ser, é isso que nós vamos conversar agora, tá? Professor, aí eu sempre, quando dou essa aula presencial, o pessoal, né, sempre pergunta, e no Japão?
e na Itália, e na Espanha, Portugal. Portugal é um dia diferente, Portugal é a nossa pátria-mãe, então nós temos acordos de nacionalidade com Portugal, tá? Mas vejam só o que acontece. Nós vamos aqui entender que quem que é, afinal, nacional? Claro que eu vou passar as regras do nosso país, tudo bem? Se alguém quiser pesquisar, não, aí é voluntário, tá? Não é trabalho. Ó, professor, eu pesquisei aqui na Espanha, porque o meu avô é espanhol. Na Espanha funciona assim, professor. Traga pra gente, manda pra mim, que eu comento em sala de aula, ou melhor, em sala de aula, né? Comento com vocês. Tudo bem? Então vamos lá, vamos saber quais são os critérios para aferir se nós somos, ou quem são os brasileiros natos e naturalizados, ou seja, nacionalidade, faz parte ainda do povo, tá? Não percam de vista. Estamos ainda falando um dos últimos elementos, aliás, o último elemento constitutivo do Estado, que vai ser o povo. Por isso que eu deixei por último, porque todos são importantes. Lembra que eu falei isso na última aula? Muito bom. Então vamos lá. Vai ser a primeira vez que você vai ter contato com a Constituição Federal. Artigo 12 da Constituição Federal, que trata da nacionalidade. Consegui separar aqui uma construçãozinha minha. Essa parte não está... já não foi modificada recentemente. Então, por exemplo, eu peguei um código aqui que me deu até problema de rinite. O código é de 2012, jogado aqui. E não tem problema, porque essa matéria não houve nenhum tipo de alteração constitucional nesse ponto, tá bom? Então, quem vocês comprarem algum livro, um vade-mecum, pegar do seu irmão que estudou, do seu tio, fala para mim, professor, a edição é essa, né? Daí eu vejo se houve alguma alteração ou não, tá bom? Então vamos lá. Aqui, gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar 3 critérios adotados para se aferir se aquele brasileiro ele é nato ou naturalizado. Mas antes, me permitam, e aí eu quero que todo mundo aqui, se você... outra coisa legal também do YouTube é isso, né? Você tá lá na sua casa, você dá o pause, pega a tua Constituição Federal e vem aqui com a gente ler, tá? Então vamos lá, olha só. Artigo 12. Da nacionalidade. São brasileiros, natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Eu vou ler umas 3 vezes, viu, gente? Umas 3. Em aula, né, os alunos que estão acompanhando de outro semestre, que tiveram aula comigo, eu repito isso muito, porque é importante para você, e cai em prova, despenca. Nacionalidade é assim, a cereja do bolo para perguntar em prova. A linha B, artigo 12, inciso 1, a linha B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E o último, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe estrangeira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Muito bom. Antes de analisarmos esse artigo, eu quero que vocês anotem aí com calma, porque, aliás, foi onde eu comecei, né? Eu falei e não concluí. Quais são os 2 critérios para se aferir se aquela pessoa ela é nata, brasileiro nato ou brasileiro naturalizado? O critério é jus soli e jus sanguinis, tá? Jus soli, S-O-L-I, jus soli,
E o outro, jus sanguinis. Sanguinis. Tá ok? Jus sanguinis, sangue, óbvio, né? Pai e mãe brasileiro e tal, mesmo sangue, tranquilo. E o jus soli, critério do solo, é onde você nasceu. Eu sempre brinco com os meus alunos, o cara nasceu em frente à esplanada dos ministérios, né? Brasília, na capital. Será que ele vai ser brasileiro? A partir de agora, não respondam, vai, não. Depende, vamos analisar. Bem, então vamos lá. Jus soli e jus sanguinis, tá ok? Muito importante isso para vocês. Muito importante. Vamos lá. Primeiro ponto. Voltando agora ao artigo 12. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Jus soli. Os nascidos no território brasileiro. Ponto. Ainda que de pais estrangeiros. Vamos supor que o casal venha para cá e a mulher tem uma complicação na gravidez dela. Um casal, né, de estrangeiros venham para cá para conhecer, vão passar, né, 1 mês, 2 meses aqui no nosso país, conhecendo esse país maravilhoso que é o nosso. E aí, por uma complicação qualquer, a mulher, ela dá à luz à criança. O pai é norueguês e a mãe é holandesa. Certo? Nasceu aonde? Nasceu no Brasil. Esse menino ou essa menina vai ser o quê? Bem, vocês podem até falar, olha, em princípio vai ser brasileiro. Por quê? Se ele nasceu no território nacional, bingo, jus soli, é brasileiro. Vamos lá. O pai ou a mãe, ele fala pai ou mãe, né? Desde que estes, ambos, né? Ou um ou outro, não esteja, né? Um ou outro, a serviço do seu país. Então quem que é? Ele é um